Shalom pessoal, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus, né? A gente sabe que o Senhor Jesus, ele é o rei soberano sobre toda a terra. Então quando a gente fala de reino, a gente fala de algo que transcende, né? A nossa racionalidade, a nossa natural e a nossa mentalidade. Aquilo que nós podemos conhecer ou saber, isso não chega nem perto da realidade do que é o reino de Deus. Então, para a gente entender o que é o reino de Deus é a soberania de Deus e o governo de Deus sobre todo o universo. Deus, ele reina soberano, é um trono. Todo reino tem que ter um rei. E o nosso rei é o Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, vai dizer que ele traz em seu manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, neste reino a qual hoje nós pertencemos e fazemos parte, se de fato nós nascemos de novo, né? Nascemos agora do Espírito de Deus e não do homem, da vontade do homem. João capítulo 1, no seu versículo 12, vai estar nos trazendo esse entendimento. Ok, então para a gente falar hoje do reino de Deus, você precisa entender dois aspectos muito interessantes que Jesus ele trouxe ali quando ele estava conversando com Nicodemos. Quando Jesus ele estava falando com Nicodemos, um grande mestre, né? Perdoa um pouco, eu estou um pouco resfriado, eu estou um pouco assintomático, não estou resfriado. Mas a minha voz está um pouco, né, foi um pouco prejudicada por causa da minha respiração está um pouco comprometida. Ok, vamos lá. Mas isso não é um impedimento para que a palavra de Deus seja compartilhada com vocês. Amém? Glória a Deus? Tá. Então, quando nós falamos de reino de Deus, a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, perdão, João capítulo 3, versículo 3, a gente vai ter duas peculiaridades também no versículo 5. No versículo 3, Jesus ele vai trazer para Nicodemos assim, ó, em verdade, aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Vê. No versículo 5 vai dizer, em verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode agora entrar no reino de Deus. Vamos lá, guarda essas duas chaves aí, ver e entrar. Então, para a gente entrar no reino de Deus, outrora nós vivíamos no reino das trevas, e quando a gente fala de reino, a gente fala, né, de um governo estabelecido por alguém que está numa posição de governo ali. No caso, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Rei do Rei e Senhor do Senhor, ele está na posição mais elevada, né? Mas só que existe o reino das trevas que é governado por Satanás, né? Lúcifer, um querubim que caiu e governa sobre as trevas. Ok. No livro de Colossenses, capítulo 1, no seu versículo 13, vai dizer que o Senhor, ele nos resgatou desse reino das trevas. Então você há de compreender e há de concordar comigo que você também vivia em um reino das trevas antes da sua conversão. Ok, beleza. Então, a gente tem que entender que Jesus ele veio como uma fiança, e a fiança dele é eterna. A fiança dos homens, quando alguém pratica algum delito, né, e é pego pela lei dos homens, e é preso, e aí se a pessoa tiver uma condição, ela consegue pagar uma fiança, mas ela fica ali limitada. A fiança é limitada, só que a fiança por meio da crucificação e o sangue de Cristo, ela é perene, é eterna. Glória a Deus. O sangue de Cristo, ele te deu uma fiança eterna, se de fato você aceitou essa verdade, aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Não aceitar e não crer da boca para fora, como muitas pessoas são simpatizantes da fé cristã. Lá no livro de Romanos, capítulo 9, no seu versículo 9 e 10, no capítulo 10, no seu versículo 9 e 10, vai dizer que nós temos que crer com o coração e confessar com os lábios. Então o verdadeiro crer, ele é com o coração, para que nós não venhamos perder a nossa vida eterna, nós temos que crer com o coração. E aí confessamos com os lábios diante dos homens. Mas por que crer com o coração? Se eu for por esse lado aqui, a gente vai entrar numa parte muito profunda. Não vou falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o reino de Deus. Sobre ver e entrar no reino de Deus. O primeiro processo para a gente ver o reino de Deus é o novo nascimento. Você precisa nascer. Você precisa aceitar essa verdade. Que Jesus, de fato, ele te resgatou do reino das trevas, né, por meio a sua crucificação. No livro de Colossenses vai dizer, Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15, vai falar sobre tudo que Jesus fez. Ele destronou tronos e principados e expôs eles ao ridículo na cruz. Por sua causa, por minha causa. Então ele já venceu por nós, dando assim a gente uma oportunidade de nascer agora do Espírito dele. Aleluia. Então quando eu nasço de novo do Espírito, agora eu posso ver o reino de Deus, eu posso ver a movimentação do reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? É a movimentação do reino de Deus. Como eu falei, o reino de Deus é o governo e a soberania de Deus sobre todo o universo. E Deus, ele rege o universo, todo o reino, ele tem, né, o seu sistema, tem as suas leis. E como que Deus ele governa? Ele governa através da sua criação, através dos seus anjos celestiais, através dos seres
celestiais através da igreja, que a igreja ela faz parte do reino de Deus. A igreja ela não é o reino de Deus, mas ela faz parte do reino de Deus, aleluia. Então assim, a igreja ela tem um poder de estabelecer o reino de Deus na terra. Os membros do corpo, que é a igreja, nós temos as chaves do reino na mão. No livro de Mateus capítulo 16, no versículo 18, se eu não estiver enganado, vai falar que Jesus vai falar para Pedro assim, ó: as portas do inferno não prevalecerá contra ela, ou seja, contra a igreja do Senhor. E eis que eu te entrego as chaves do reino. Então são várias chaves, não é apenas uma chave. O Senhor entregou para a igreja dele, ou seja, para nós que somos membros dessa igreja, várias chaves. E aqui o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós temos um papel de ir e bater, não só bater, mas usar as chaves que o Senhor nos deu para abrir a porta do inferno e resgatar aquelas almas que estão em vida, mas que a sua condenação está encaminhada por Satanás. Beleza. Mas como que eu nasço de novo? Como que eu entro de novo por meio do batismo nas águas e por meio do batismo do Espírito Santo? No versículo 5 vai dizer sobre isso. Então, o novo nascimento, ele passa muito por uma regeneração do teu espírito, né? Tito capítulo 3, versículo 5 vai dizer que nós fomos regenerados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, né? Não por obras humanas, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Ok, glória a Deus. Então o nosso espírito ele é regenerado, o nosso espírito que antes, ele por causa dos muitos pecados, o homem já nasce em pecado, nós já nascemos em pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus, ok. Então o homem já nasce em pecado, nosso espírito, conforme a alma e a carne, ela vai pecando, vai contaminando o espírito, porque o espírito é de Deus, ele vem de Deus, ele é regenerado e volta para Deus, glória a Deus. Então assim, nós temos que entender uma coisa. Quando o nosso espírito é regenerado, a nossa alma ela começa agora a passar por um processo de santificação. Tiago fala: perseverai pela salvação da vossa alma. Então é um processo contínuo de que a nossa alma precisa passar até ela ser totalmente purificada e santificada. Beleza. Então, mas o que nascer? Então quer dizer que se eu não nascer da água e do espírito, eu não posso entrar no reino de Deus? É bíblico, é o que Jesus falou. Se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Esse nascer da água é o batismo nas águas? Com certeza é o batismo nas águas. Só que aqui tem uma grande chave. Que as pessoas às vezes elas falam assim: pô, Jesus ele se contradizeu aí, porque tem pessoas que elas morrem no leito de morte, elas não desceu as águas. Elas não foram batizadas nas águas. É verdade, mas só que isso não quer dizer que Jesus se contradizeu, amém? Porque Jesus ele sabia que o verdadeiro batismo nas águas era o seu sangue. O sangue de Cristo é o verdadeiro batismo nas águas, mas ele deixou o mandamento porque o próprio Cristo veio cumprir essa escritura e ele foi batizado nas águas. Mas aqueles que não têm a oportunidade de descer as águas, o sangue dele é suficiente. Você sabe a constituição do sangue? Você sabe? 55% do sangue é plasma e 90% do plasma é água.